Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade para nós gravarmos mais um assunto importantíssimo para o canal e para os inscritos e para os cristãos em geral em todo esse globo terrestre. Meus irmãos, reveja as vossas notificações, as vossas inscrições, comente, compartilhe, divulgue. Ajude os nossos vídeos, nosso trabalho do canal Bíblia em Foco, que são temáticas de extrema relevância para a vida espiritual daqueles que querem um dia ser arrebatados com Cristo aos céus. Agradeço do fundo do meu coração as contribuições financeiras. Tenho deixado meus dados bancários sempre na descrição do vídeo para não ocupar outro espaço e não ser a primazia do canal, porque a primazia sempre será a palavra de Deus. E quero agradecer a Deus de antemão pelas pessoas que Deus já tocou, impulsionou a estar ajudando nosso ministério. Eu acredito que Deus vai levantar um exército de pessoas mantenedoras para ajudar o canal Bíblia em Foco e o ministério do pastor Levi. Que Deus abençoe em Cristo, meus queridos irmãos, e não fique simplesmente só na ajuda financeira, que eu agradeço do fundo do meu coração, mas o mais importante é também ajudarmos o canal na divulgação dos vídeos, conteúdo espiritual, para que chegue até a vida dos nossos irmãos. Hoje quero falar sobre: fui traído, posso casar de novo? Minha esposa, meu esposo me traiu, posso casar de novo? Estou absolvido pelo pecado do meu cônjuge? O pecado do meu cônjuge o condena e me dá uma carta de alforria, me libera da escravidão, da traição para um novo casamento? Esse é meu assunto que eu quero falar hoje com vocês. Nós encontramos 4 passagens relacionadas a esse assunto nos livros dos evangelhos. E nós queremos falar sobre isso. São 2 passagens no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, e em Mateus, capítulo 19, do versículo 1 até o 12. E depois nós temos alguns trechos paralelos em Marcos 10, 1 até o 12 e Lucas 16, 18. Mas sempre lembrando que os textos-chave que são polemizados muitos e usados por muitas pessoas é o texto de Mateus 5, Mateus 19, que nos dá embasamento para este assunto. Bom, meus irmãos, eu não consigo ver por esse prisma. Se a pessoa traiu alguém, a traição dele dá uma carta de alforria, absolve a outra pessoa para ficar livre e condena o pecador à desgraça do inferno ou da servidão. Não, tanto um como o outro está errado dentro desse contexto. Por quê? O que traiu é uma pessoa que tem caráter fraco, não tem um caráter ilibado, é uma pessoa fácil de ceder à tentação, uma pessoa que não passou por um processo de conversão, não se apegou fortemente a Cristo e não honrou os laços matrimoniais, mesmo que seja na vida secular. O que foi traído não tem o direito, simplesmente por ser traído, achar que pode contrair um novo matrimônio, porque esse que contrair um novo matrimônio vai estar em adultério. Isso é Jesus que falou. E o que traiu, seguindo para frente na sua rebeldia desenfreada, vai contrair adultério também e vai começar a embarcar na sua rebeldia. Bom, o que eu quero dizer com isso? Você lembra dos ensinamentos sobre o perdão? Perdoar é a coisa mais difícil. Fácil é pular, saltar, comprar promessa, ganhar revelação profetada, comprar dons, comprar bênçãos através de oferta de 100, de R$1.000. Por isso aqui no canal Bíblia em Foco, quem quiser me ajudar, me ajude. Quem não quiser, não precisa ajudar. Porque se alguém achar que vai me ajudar e comprar o conteúdo do canal, não vai. Esse conteúdo é de Deus. A ajuda é simplesmente para manter o canal e o ministério do pastor Levi em pauta e para ele tocar o barco até o dia de Jesus arrebatar a igreja. Mas o primordial aqui é a verdade da palavra de Deus. Então, essa pessoa que traiu, ele não está condenado pela Bíblia e o que foi traído não está absolvido pela Bíblia para aderir a um novo matrimônio e continuar em adultério. Adultério continuado seria o nome correto. Então entenda uma coisa: o que traiu precisa recorrer ao perdão, porque nós pregamos e no ensinamento do perdão, porque as pessoas querem fazer tudo dentro do evangelho, pular, saltar, pipocar, falar língua estranha, mas perdoar não. Falou em perdão, a coisa mais difícil que eu encontrei dentro do evangelho foi perdoar. Jesus tinha razão quando falou, ele é Senhor mesmo. Perdoar é a coisa mais difícil, meu irmão. Ou como é difícil nós perdoarmos os nossos semelhantes. E qual é a pessoa mais próxima a nós, se não for a esposa ou o esposo? Jesus ensinou nós perdoarmos
e amarmos o nosso próximo. E a esposa, o esposo é um próximo mais próximo ainda, porque faz parte do nosso convívio, da nossa intimidade. Então, por que não perdoar uma pessoa do nosso convívio, da nossa intimidade e do nosso toque, do nosso carinho, do nosso contato físico, sexual e tantas coisas? É uma pessoa que já grudou em nós, pele com pele, que faz parte da nossa vida. Por que não perdoar? Ah, mas é que ele traiu, continua traindo. Bom, aí sim, tudo bem. Se não tem como você seguir em frente, ou alguns alegam que estão apanhando, estão batendo em alguém dentro do casamento. Isso é complicado mesmo, mas não esqueça que foi você que achou bonitinho o rapaz. Foi você que achou a moça bonitinha. Então não esquece que o problema continua sendo seu. Meus irmãos, não quero ser duro com ninguém, mas vamos entender uma coisa: casamentos são escolhas, decisões, e a gente tem que pautar isso na Bíblia Sagrada. E foi nós que escolhemos, porque a nossa vida é as escolhas que nós fizemos. Então quem tem que dar conta disso aí diante de Deus é nós, porque foi decisão nossas. Então essas decisões nossas nós temos que resolver. Ah, mas ele está batendo, está partindo para o lado que pode acontecer um crime. Bom, aí sim, aí você separa e vive sozinho. Você entendeu? É isso que a Bíblia diz. No direito de um divórcio, de um desquite ou divórcio, que é a mesma palavra, separação de corpos, você vai viver sozinho. Porque ainda que a Bíblia fale em 4 trechos aqui dos Evangelhos que possa haver uma separação, nunca falou que pode haver um novo casamento. Isso é engano da mentira desses pastores modernos que querem liberar a carta de alforria. Então entenda uma coisa. O pastor Antônio Gilberto, da Assembleia de Deus, teólogo, que pregador de teologia sistemática já partiu, foi o primeiro que apareceu com isso a nível mundial e nacional. Trouxe esse ensinamento de que se por imoralidade sexual ou traição poderia casar de novo. A Bíblia nunca deu direito para alguém casar de novo, nem por imoralidade sexual, nem por traição. Deu o direito de separar quando não tem mais convívio, quando está recorrendo risco de vida, está muito tensão dentro do lar, as coisas daí sim. Mas a recorrer a divórcio, recorrer a um novo matrimônio, a Bíblia nunca deu direito. Mas como ele era teólogo, grande professor do CAPED, as pessoas acreditaram naquilo e aquilo trouxe um prejuízo extraordinário e irreparável para o Evangelho de Cristo a nível de Brasil e de mundo. Porque hoje nós temos milhões de pessoas divorciadas e casadas novamente porque o cônjuge traiu. O cônjuge traiu ou o cônjuge estava batendo. Bom, aí muitos têm Deus na vida, separa e toca a sua vida só. Mas tem pessoas que não conseguem viver só, ele quer ter uma mulher. É por isso que tem gente dentro do Evangelho que, apesar de ser cristão, mesmo dentro do casamento, se um dia a esposa der um problema com eles, são muito mulherengos. E eles não conseguem viver sem mulher e sem homem, nem que esteja velhinho já. Então esse é o problema, cada um toca a sua vida como quer. Se você está livre dos laços do casamento, do matrimônio por uma morte, ou viuvez, ou coisa dessa natureza, aí você está livre pela Bíblia para casar de novo. Aí se você quiser tiver 80 e quiser casar, problema é seu, está dentro da Bíblia. Agora eu quero dizer que coisa que não está dentro da Bíblia, mesmo as pessoas sendo mulherengo, não podendo ficar um período sozinho, eles têm que casar. E aí trazem muito escândalo para dentro da obra de Deus e para a casa de Deus. Bom, o que eu queria dizer com isso? Queria dizer com isso que é mais fácil recorrer ao perdão. Nós somos cristãos, amorosos, pregamos tanto amor. Por isso que eu detesto, eu estou por aqui de hipocrisia. Tem muita hipocrisia dentro da igreja. A gente se prega, mas não vive. É bom pregar para os outros, pregar por um costume, por uma profissão, por um lazer. E enriquecer, ganhar muito dinheiro, por muita sabedoria, puxar muitos fãs, muitos seguidores, que na verdade nem são ovelhas, são mais seguidores e fãs do que fazer a obra certa. Né, do que estou com um pouco de irritação na garganta devido ao clima aqui muito quente e a gente bebe bastante água gelada, acaba ficando a garganta delicada. Mas assim, recorrer ao perdão é o caminho. A gente prega tanto perdão, então por que não perdoar o cônjuge? Por que não recorrer? Porque hoje em dia ninguém recorre ao perdão. A primeira coisa que os casais estão fazendo da igreja é separar. Já tem aconselhamento pastoral, já tem tudo isso, é separar. Para resolver um problema, a gente cria outro problema. Não, eles não resolvem mais seus problemas debaixo da orientação divina, porque problema, acho que quase todas as pessoas nesse mundo têm outro, ou talvez todas. Né? Então eles não querem recorrer ao perdão. E por que não recorrer ao perdão e à reconciliação, que se isso é o mandamento bíblico, Jesus morreu no Calvário reconciliando o mundo com ele? Por que nós que pregamos e professamos a Cristo não reconhecemos que devemos perdoar e reconstruir o nosso lar? Porque nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir, está em João 10. João 10:10, por ali está escrito isso. Então por que nós não vamos reconstruir o que o diabo veio destruir? Por que não viemos dar vida àquilo que o diabo veio tirar a vida? E por que nós não viemos restituir aquilo que o diabo roubou, que é a falta de paz, de amor, de carinho dentro do lar?
Tudo isso Deus pode restituir, mas depende de nós. Agora, nós não queremos fazer isso, nós não queremos perdoar, nós não queremos ir por essa porta, nós queremos resolver de uma forma mais humana, mais nossa e mais ligeira do que esperar em Deus. Então, meus irmãos, se alguém entrou dentro de um problema conjugal, você não pode sair a hora que bem quer. E a minha fala é que traí minha esposa, traí meu esposo, posso casar de novo, estou livre para casar de novo, fui traído pelo meu esposo, pela minha esposa, melhor dizendo, posso casar de novo? Não. A Bíblia não dá direito para ninguém casar de novo. A única exceção para você casar de novo é morte, viuvez. Não tem outra forma de uma pessoa poder casar de novo por dentro da Bíblia, a não ser por essa. E de separar você pode. Se for assim, você não suporta ficar com uma pessoa que está te traindo, recorrer ao perdão, tentar restaurar ele, cada um segue nesse ponto, nesse prisma aí, o que tiver na sua orientação. Mas enquanto a vida é esperança, tá? Agora, quando tem tensão demais dentro do lado, está correndo risco de vida, ou já é uma sequência de traições em sequência, aí você decide. Mas o ensinamento bíblico ainda assim é recorrer a tentar salvar o seu casamento. É óbvio que não colocando a sua vida em risco. Esse é o ensinamento certo, sadio da palavra de Deus. É duro? É óbvio que é duro. Ou o sermão da palavra de Deus verdadeira, a doutrina verdadeira, nunca foi mole, nunca foi fácil. Fácil é o que os homens estão ensinando e pregando. Então tenha isso em mente, meus irmãos. As coisas de Deus são sérias e casamento muito mais sério. E tem duas coisas seríssimas dentro do Evangelho. Sabe qual a primeira? Casamento e salvação. Salvação em primeiro lugar, casamento em segundo, família, constituição de Deus na terra. Então não é brinquedo. Eu sei que os homens estão por aí para terminar com o casamento, colocar duas lésbicas morando junto, dois homossexuais, destruir o casamento, destruir a essência. Então o divórcio para eles já não é mais nada. Eles já chegaram ao extremo, mas nós continuamos entendendo a Bíblia como ela é, meus irmãos. Imagine na essência do Evangelho de Cristo, raciocine você se Deus ia concordar com divórcio e separação por aí. Não adianta com mimimi. Deus uniu e o que Deus uniu não pode separar o homem. E o homem está separando. Por que Deus quis dizer com isso? Aquilo que Deus uniu, Deus criou macho e fêmea, Deus criou e uniu, e Deus uniu e eles casaram. E aquilo que Deus uniu não pode separar o homem. O que Deus está dizendo? Que só ele pode separar através de uma morte. Através de um dos cônjuges ficar viúvo. Então é muito claro o texto e o contexto. As pessoas não entendem porque não querem entender e querem bater pé e fazer as suas insistências, as suas teimosias, as suas desobediências valer. Então eu falo com muitas pessoas no canal, eu sei que esse mundo hoje é um mundo de divorciado. Muitas pessoas foram infelizes no casamento, outras buscaram com as mãos e 95% foi falta de regar o casamento. Alguns são vítimas de alguma maldade desta vida, eu concordo, mas a grande maioria, sinto muito, é falta de regar e de nutrir e de dar vida ao casamento, porque a grande maioria não querem ser honestos, entram na vida conjugal sem querer ser casados, entram na vida de casado querendo ser solteiros, entram na vida de casado querendo ser solteiras livres. Ou se alguém quer ser livre, fica em casa dos pais. Se alguém não quer ser livre do convívio e do jugo do casamento, que é um jugo, mas se você souber tocar, se torna um jugo suave, como Cristo disse, não vai ser um jugo pesado. Então, se você não quer fazer parte desse jugo, não entre nisso. Se você quer atrair mulher, não case com a mulher. Por que você foi lá pegar e casar com a filha de uma família lá que estava em casa, em paz, legal, trabalhando, trazer mulher trabalhadeira? Você destrói a vida da mulher, estraga a vida, porque as mulheres hoje em dia, não quero defender as mulheres, mas trabalham mais que os homens. Tem homem safado, não trabalha, não faz nada, e além de não trabalhar, não fazer nada, destrói a vida da mulher. Eu fico impressionado quando eu saio na cidade e começo a ver as mulheres, a garra das mulheres trabalhando, sofrendo, lutando, e às vezes chega em casa não tem um marido bom para lhe dar um abraço, um carinho, um apreço, e às vezes os dois trabalham, lutam, e eles não se completam mutuamente em casa, e às vezes a mulher tem a infelicidade de pegar uma pessoa que não quer nada com nada na vida. É óbvio que esses casamentos vão se destruir, então tenha muito cuidado, irmão, ao escolher cônjuge. A hora de você escolher o seu marido, sua esposa, você tenha muito cuidado, porque mesmo você tendo cuidado, você ainda tem um percentual aí baixíssimo de chance, de possibilidade de errar. Então, mesmo tendo essa possibilidade de errar, então cuide na escolha, não vá chegando e aí achando que pode fazer o que bem entende. Por isso que tem muitos casamentos destruídos. Uma pessoa honesta, séria, precisa ter uma análise para arrumar uma pessoa, tentar arrumar uma pessoa também do nível dele. Porque senão ele vai cair num jugo desigual e as coisas não vão para frente, meus irmãos. Então é por isso que eu ensino a verdadeira palavra de Deus. Você que é esforçado, amigo do bem, não merece ser enganado por uma pessoa amigo do mal, uma pessoa que gosta de destruir a vida dos outros. Deixa essa pessoa que se encontre com outro tipo de pessoa do nível dele.
Se você for uma pessoa que pondere, que busca a direção de Deus, e saiba também que Deus não arruma casamento, né? Deus abençoa as suas decisões. Deus te dá orientação sábia, Deus te ajuda, porque Deus não arruma esse papo de que Deus profetiza e revela casamento. Isso é mentira. Mas comigo aconteceu. Contigo aconteceu, então fica para lá, não vem conversa. É um caso que o outro. Eu estou falando via de regra. Deus não arruma casamento para ninguém. Deus respeita as nossas decisões. Deus nos abençoa nas nossas escolhas bem feitas e decisões. Mas Deus não está aí arranjando casamento, não, como muita gente diz que foi Deus. Não foi Deus, não. Deus, ele nos dá sabedoria para nós nos conduzirmos às nossas decisões que vamos tomar. Tá certo, meus irmãos? Eu acredito que Deus abençoou a união de Adão e Eva. E assim mesmo eles tiveram muita dificuldade. Deus ali uniu porque Deus queria criar ali, instituir a família. A gente percebe que depois Deus deu sabedoria às pessoas para eles se conduzirem e se orientar. Você percebe que depois, no decorrer da Escritura Sagrada, do Velho até o Novo Testamento, muitas pessoas fizeram decisões erradas e passaram por lutas, dificuldades tremendas por causa das suas decisões e escolhas. No Novo Testamento é a mesma coisa, você vai percebendo. Então você não coloque Deus nisso, porque Deus não profetiza casamento, Deus não revela casamento, e Deus não está dizendo quem é que tem que ser ou não para te casar. Deus te dá sabedoria para você escolher uma pessoa que é segundo o coração dele para você viver a sua vida conjugal. Então, fui traído, posso casar de novo? De forma alguma. Posso me separar se não tem mais clima para viver junto? Tem tensão no lar, estou correndo risco de vida, estou sendo traída dia após dia, estão zombando, extraordinariamente zombando, não tem mais o que fazer, já fiz de tudo, não consigo mais salvar meu casamento. Posso me divorciar? Pode, mas não pode casar de novo. Este é o ensinamento bíblico. E não pense que eu estou me beneficiando porque eu estou bem casado, porque eu estou vivendo bem, não. Porque toda pessoa casada tem as suas dificuldades. É óbvio que meu casamento tem sido uma bênção porque eu tenho nutrido ele. Minha esposa tem feito o mesmo. Mas não é porque eu estou bem casado que eu quero ver a tua desgraça. Estou pregando para ti porque eu tenho raiva de ti ou porque tu está divorciado. Não, eu amo vocês. Mas eu não posso abrir parênteses que a Bíblia não dá direito. Eu não posso fazer amizadezinha porque alguém está me ajudando, porque essas igrejas é assim. Os dizimistas são fiéis, estão ajudando eles, então eles vão abrindo a palavra por causa de recurso humano. Não, não, de forma alguma. A Bíblia é a palavra de Deus. E o casamento é muito sério. Vamos ler um trecho aqui, ó. Bíblia Revista e Corrigida Almeida diz assim, ó. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Então, o que ele está dizendo? Também foi dito, Jesus está dizendo, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Dá uma carta de desquite. O que é desquite? Divórcio, separação. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição. O que é prostituição? Prostituição é adultério. Você entendeu? A não ser por causa de prostituição, moicheia. Moicheia. A não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer... Estou com a garganta irritada, mas vamos recapitular. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por fornicação, por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, 31 e 32 está falando sobre um compromisso marital dos judeus, que eles uniam em compromisso e ficavam por um ano comprometido no noivado para depois aderir ao casamento. Aqui Jesus está falando de fornicação, porneia. Porneia. Vocês estão entendendo? Aqui Jesus está tratando de um compromisso marital judaico, onde eles ficavam prometidos um para o outro. E se dentro daquele um ano de comprometimento marital eles viessem a fornicar, não estavam casados, no caso aqui, no meu entendimento, nesse capítulo aqui. Aqui é fornicação. Aqui não tem duas pessoas casadas, tem um compromisso marital do noivado judaico. Então Jesus falou que fornicação, vocês entendem? Aqui é porneia, fornicação. Então aqui não vai entender isso para o lado que muitos têm entendido e têm confundido aqui esse porneia do moicheia. Moicheia é adultério no original e porneia é fornicação. Fornicação entre pessoas solteiras ou comprometidos em noivado, que ainda não aderiram ao casamento. Aqui é o caso de Maria e de José, que entra o caso de Maria, de José, que estava comprometido, e quando José suspeitou que ela tivesse fornicado, ele estava querendo largar ela. E aí veio o conselho do anjo para que ele permanecesse, que aquilo que existia não era do homem, mas era do espírito. Ali estava comprometimento marital, estava ainda para passar pelo processo
que vai para o casamento. Vocês entenderam? Porque o casamento judaico é muito respeitado e muito honrado. Vocês entendem, meus irmãos? Aí nós encontramos aqui onde os líderes da Assembleia de Deus e tantas outras denominações entenderam errado essa fração e colocaram isso que eles podiam casar por adultério e imoralidade sexual, entendendo mal. Essas duas separações aqui de Mateus 5 e 31. Aqui Jesus no 5, 31 e 32, ele está no Sermão do Monte, se me falar a memória das bem-aventuranças, ele está trazendo um ensinamento. E na forma de ensinamento ele vem falando de tantas coisas. O que ele quer dizer? Ele entra na área do casamento e ensina para as pessoas daquela época como é que eles tinham que se guardar da fornicação. Vocês entendem? Agora em Mateus capítulo 19, do 1 ao 2, vamos ler Mateus 19. Mateus 19, do 1 até o 12, vamos ler. Aí nós encontramos outra fração, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração e falta de perdão, como eu tenho dito nos vídeos, vos permitiu, não era certo, era uma permissão, não era vontade de Deus. Eles já tinham saído da vontade. A vontade original é uniu, não separa o homem. Que não está mais na vontade, está na permissão. Então vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio, ou ao princípio, não foi assim, Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? O que permanece é o que eu ensinei para vocês. É o que o Pai ensinou. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, adultério, moixéia, tá vendo aqui, casados, a não ser por causa de prostituição. E tem mais uma. Aqui ele não está pregando um ensinamento de livre e espontânea vontade. Mateus 5, ele tá vindo no Sermão da Montanha, ele dá uma instrução para nós, jovens, casais, namorados, pessoas casadas, de livre e espontânea vontade do desejo do coração dele. Aqui ele está sendo obrigado e tentado pelos fariseus. Porque, na verdade, quem não perdoa, quem está questionando sobre casamento, sempre é um fariseu, é um saduceu, é um herodiano, é um doutor da lei, alguém que está querendo questionar as leis de Deus. Porque Jesus aqui está sendo questionado pelos fariseus. Os fariseus aqui estão questionando para tentar arrumar um álibi, alguma coisa, mas aqui está tudo fora da vontade de Deus. Aí Jesus vai dizer, na vontade não era assim, é na permissão, ele permitiu Moisés dar. Porque já tinha saído da vontade dele, era um outro caminho, uma ratificação, alguma coisa que ele estava tentando, era uma lei ratificando um processo antigo. Ele permitiu, mas não era vontade. Então não esqueça isso. Tem gente ensinando errado sobre casamento. Ele permitiu, mas a vontade é o que está desde o princípio, que Deus uniu, ninguém separe. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como é fácil de entender quando se tem o Espírito Santo para discernir a exegese da palavra? Então o que Jesus está dizendo? Ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, com aquela que eles estão dizendo que traiu, porque traiu, ele pode ir embora, e aí ela que foi traída, ela é absolvida. Ora, eu nunca vi uma condenação absolver um absolvido. Eu nunca vi também um absolvido precisar de absolvição. E eu nunca vi um condenado ser condenado por causa de uma traição dentro do Evangelho. Se ele traiu, ele também tem o direito de ser perdoado e se restaurar. Vocês entenderam? Então que história é essa? Que joga o condenado no inferno e absolve a pessoa absolvida para se condenar através de um novo matrimônio. Está tudo errado esse ensinamento deles. Não tem base bíblica. Porque é muito claro aqui, ó, quem casar com a repudiada comete adultério, ou com o repudiado. Você entendeu? Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher. Viu que os discípulos judeus eram machistas? Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, porque eles queriam um direito especial para os homens e as mulheres que se ferrassem. Mas no reino de Cristo, Deus colocou igualdade, não no sentido da mulher ser igual ao homem em autoridade, mas colocou em respeito aqui.
ela também tem que ser respeitada assim como vocês são. Mas os homens queriam uma desigualdade, aqueles que têm um direito a mais, os discípulos. Se assim é o direito do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí o que Jesus disse? Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra. Nem todos podem receber a palavra pregada no canal A Bíblia em Foco, porque ela é de Cristo. Nem todos podem receber esta palavra que eu estou ministrando sobre casamento. É só os que têm o discernimento do Espírito Santo, mas a quem foi concedido pelo Espírito, que assim recebais. Que tem que ter o discernimento do Espírito para ser sinceros, santos e buscar a ordem, serem ordeiros dentro do casamento da família, serem servos de Deus verdadeiros, professar a palavra da verdade, ter nojo do pecado, aborrecer as pessoas que andam por aí pregando promiscuidade, não as pessoas, mas as atitudes, vocês entendem? O cristão precisa se revoltar com a carnalidade, com o pecado. Essa gente que hoje em dia vai aceitando tudo, e porque o fulano diz, o pastor diz, o A diz, o B diz, é porque são carnais, porque o cristão tem em si se revoltar com o pecado. Você lembra quando Moisés desceu do monte e viu aquelas danças, aquela bagunçada? O que aconteceu com Moisés? Se revoltou com aquela situação, jogou aquelas tábuas de pedra no chão, olhou para cima, orou a Deus, Deus abriu a boca daquela terra, e Moisés disse, se há rebelde aqui, se há duvidosos aqui, se há alguém que está questionando o que eu estou falando, ou o que Deus está falando, que Deus faça justiça entre mim e vocês e abra essa terra. Deus abriu a terra, foi a primeira vez na história da humanidade, não se preocupe com os cachorros, foi a primeira vez na história da humanidade que a terra engoliu gente viva. Abriu-se a boca da terra e a terra sepultou aquelas pessoas tudo ali vivas. Vocês entendem? Porque Deus é assim, Deus é ordeiro. Deus, o servo de Deus verdadeiro, ele tem que ter repulsa ao pecado, ele tem que se revoltar com o pecado. Ele tem que se sentir com aversão, ele não pode ficar concordando com tudo. Hoje em dia essas pessoas vão concordando com tudo, não pode odiar o pecador. Tem que amar as pessoas, mas as atitudes erradas, os pecados, você tem que aborrecer sem ofender as pessoas. Vocês entendem como é que eu quero dizer? É muito simples de entender. Deus também não quer guerra, retaliação, tem que saber até para questionar, até para odiar o pecado e não magoar as pessoas, você tem que saber o que está fazendo. Bom, meus irmãos, aí Jesus diz assim, eu vou ensinar para vocês uma palavra que quem não tem o Espírito não pode receber. E ele diz assim, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Aqui, o que é um eunuco? Eunuco é aquele homem que não tem, é castrado, ele não tem mais sentimento e desejo de virilidade. Entendeu? Ele está castrado, ele não tem mais sentimento por mulher. Aí Jesus vai citar dos eunucos, para dizer assim, tem muita gente que preferiram se castrar para viver a vida com Cristo. Tem pessoas que, aí ele cita 3 tipos de eunucos que são castrados. Aí ele vai citar aquele que é, porque há eunucos que assim nasceram do ventre, tem uns que nasceram do ventre da mãe, já é eunuco castrado, não tem virilidade, e há o eunuco que foram castrados pelos homens, que é aqueles que assistem o rei, que na verdade aqueles eunucos que ficavam assistindo ao lado do rei, eles eram castrados para não ter virilidade e desejo por mulher. Vocês entendem? Que serviu o copo do rei, que assistiu o rei nos seus palácios. E aí Jesus fala mais, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber? Aqueles que disseram assim, bom, eu posso estar divorciado, ou eu mesmo posso ser um solteiro, mas eu vou me castrar e vou viver a vida com Cristo. E aí foi onde Jesus colocou a dificuldade, falando dos eunucos. Se há esses 3 tipos de eunuco, por que alguém não pode se castrar pelo reino dos céus? Alguém que já está divorciado a um grão, é uma pessoa de idade, a mulher cometeu algumas atrocidades, por que ele não pode viver a sua vida só? Se ele tiver fé, pode. Se ele for um homem de Deus que verdadeiramente vença a carnalidade e as tentações, ele pode. Então fica aí o segredo. Ó. Vocês entendem? Aqui Jesus fala, quando os discípulos acharam algo complicadíssimo com relação ao direito do homem e da mulher, e foram questionar, Jesus lançou o quadro dos 3 eunucos, que nasceram castrados do ventre, os que se castraram pelo trabalho profissional e os que se castraram pelo reino dos céus. Eu acho que nesses 3 tipos aí o que vai ter mais galardão é aquele que se castrou pelo reino dos céus. Vocês sabem, aquele que, como Paulo e como tantos outros, e às vezes até um homem que estava no casamento, mas devido a uma infelicidade, ele decide viver sozinho. Só que esse papo de decidir viver sozinho tem muita confusão. Tem gente que decide viver sozinho, mas daqui a 2 anos ele pega uma mulher aqui, daqui a mais um ano ele pega outra mulher lá. Ele vive no adultério, vive na prática do adultério, da fornicação. Às vezes um cara separado na casa dormindo com uma menina jovem, solteira. Então adultério e fornicação segue para frente.
Entendeu? E não é o caso que nós estamos ensinando aqui para os irmãos. E aí nós temos mais um versículo que nós vamos conferir em Marcos 10, capítulo 1 até o 12. Marcos 10, capítulo 1 até o 12. Vamos ver o que está escrito aqui em Marcos 10, para nós darmos sequência à nossa fala aqui nesse dia. 10, do 1 até o 12. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Deixa nós conferirmos aqui, meus irmãos, se verdadeiramente é esse texto. Vamos ler. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado por Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Para quem tem dúvida dos nomes dos apóstolos, está em Marcos 10. E Judas Iscariotes, porque tem os dois Judas, tem o irmão de Cristo e o Iscariotes, que vem da cidade de Quiriote, no original. Aquele que o traiu. Ainda fica esse dizer assim marcante na história de um traidor. Por isso que é ruim a pessoa ser um traidor. Estamos falando de traição de casamento e aqui temos um traidor de ministério. É muito feio a pessoa que trai. A pessoa que trai é porque falta caráter, falta confiança em si mesmo, falta humildade, porque a pessoa que trai normalmente é ambicioso, é orgulhoso, é soberbo, ele não quer se subjugar, não quer se submeter à vontade de uma pessoa de Deus, ele não quer estar debaixo de obediência de ninguém. Por isso que acaba traindo. Foi o que Judas fez. A ambição levou Judas a trair o próprio Cristo. Bom, meus irmãos, Simão o Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas. Por que nas cidades samaritanas? Porque nas cidades samaritanas já havia esse costume de se casar e separar várias vezes. Você sabe, quando Jesus chegou no poço de Jacó em Samaria, a samaritana já tinha tido 5 maridos. Então Jesus está orientando eles a não se comprometer com os costumes dos samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre prosperidade, que você tem que pregar o reino dos céus? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento, seu salário. Você entendeu como não é para... aí as coisas são corretas dentro do Evangelho? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno de hospedar-vos. Aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Bom, meus irmãos, essa porção aqui, ela tem alguma coisa a ver com casamento no sentido de falar dos samaritanos, mas o nosso texto-chave é Mateus 5 e Mateus 19. Vamos confirmar em Lucas 16, 18, para nós concluirmos o nosso vídeo, para não ficar muito longo. Lucas 6, 18, se não me falha a memória. Vamos ver o que temos aqui. Lucas 6 e 18. Lucas 6, 18. Vamos ler, meus irmãos. Diz assim: os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados e espíritos imundos, e eram curados por ele. Então a gente percebe, meus irmãos, claramente que nesses discursos de Cristo, ele se reunia para pregar a palavra, e nem em todos os lugares onde ele estava, você vê Cristo falando sobre divórcio e casamento. Mas nos momentos em que Deus orientou ao filho falar, ele falou em Mateus 5 por livre e espontânea vontade, para ensinar a multidão, e já em Mateus 19 a gente percebe que Cristo foi tentado pelos fariseus. Então há uma diferença. Mesmo sendo tentado, ele falou conforme ele deveria falar, sem temer represália. Então, meus queridos, fui traído, posso casar novamente?
Não, a Bíblia não dá direito de ninguém casar novamente. Tá certo? Por quê? Porque você estaria na prática do adultério. Porque o exemplo de casamento está mais pautado em Coríntios e em Romanos. É só a morte pode separar aquilo que em Gênesis Deus uniu, criou e uniu. Então não pode o homem de forma alguma separar. O que Jesus está dizendo não pode o homem? Porque o homem separa através de cartas de divórcio. Então no cartório os homens não têm condições e direito de destituir aquilo que Deus constituiu, que é a família e o casamento. Olha o que diz em Marcos 10 para nós encerrarmos. E levantando-se dali foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los. Olha como Jesus sempre pregava a palavra e ensinava. É o que eu tenho dito aqui no canal. Olha, durante vários vídeos. Você não vê Jesus fazendo coisas aberrativas. Jesus, ele pregava e ensinava e os sinais eram selados pela pregação dele. Era simplesmente um complemento da sua pregação, porque Jesus fazia e operava sinais para confirmar a pregação dele. Você entende? A pregação que era algo primordial. Olha só, como ele tinha de costume ensinar. Ele tinha costume de ensinar, por isso que eu não abro mão do ensinamento, da maestria, do ensinamento e da pregação da palavra. E aproximando-se deles os fariseus. Olha, quem questiona casamento, quem questiona doutrina, muitas vezes não são os servos de Deus. Eu detesto chamar alguém de fariseu, saduceu. Eu não sou como essas pessoas que falam, fariseu. Isso aí é homem sem conhecimento bíblico. Até para chamar uma pessoa de fariseu dói na alma, porque é triste. A gente sabe o que simbolizava e significava essas seitas de fariseus, saduceus, herodianos, zelotes. Isso era muito complicado, perseguia a palavra de Deus. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando. Marcos já diz, tentando, quer dizer, não tinha nada de Deus aqui, eles estavam tentando a Cristo. Mesmo tentando a Cristo, Cristo falou a eles, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Olha só, os fariseus são terríveis, né? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? Jesus também eu gosto de Jesus porque ele era tremendo. Que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Quer ver se Jesus vai aceitar? Tem gente que vem com Moisés, com velha, nova aliança, para querer dar esse sermão aqui de querer achar um meio de alguém pregar isso aqui como uma coisa natural, como naturalidade. Não, quer ver o que Jesus disse? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Não, isso não existia, isso é uma ratificação, por dureza do vosso coração. E Jesus está falando para os fariseus, não é para os crentes, para os fiéis. Jesus não está falando para os fiéis, aqueles que entendem com bom grado e recebem a sua palavra. Vos permitiu ele esse mandamento. Porém, desde o princípio, a conotação da palavra, porém, toda vez que alguém disser num assunto, numa prédica, numa história, numa leitura, mas, ou porém, pode cuidar que vai mudar, a conotação vai mudar e vai inverter 100% aquilo que está sendo dito. Porém, desde o princípio da criação em Adão e Eva, Deus os fez macho e fêmea. Destruiu com a ideologia de gênero e disse, e tem que permanecer o casamento. E o lar e o leito sem mancha e o matrimônio sempre sendo pautado como algo primordial. O que Jesus está dizendo? Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á, apegar-se-á, grudar-se-á no original, a sua mulher. E serão os dois uma só carne, uma só. Se é uma só, não dá para rasgar, não dá para puxar, não dá para desligar, é que nem você colar aí. Tenta soldar uma peça na outra e depois, para fazer uma comparação, depois tenta arrancar para você ver se não vai ferir um dos lados. Ou ambos os lados. Então não vem com essa conversa de mimimi, porque não cola. Tem que fazer as coisas certas e buscar bastante orientação de Deus. Serão dos dois, assim serão os dois, e serão os dois uma só carne. Assim não serão dois, mas um só. Se é um só em unidade, não tem como dividir. Você entendeu? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vocês entenderam? Então eu encerro aqui com vocês, meus irmãos.
estou sendo traída. Posso me separar? Poder pode, se causou tensão. Já esse clima tenso, está apanhando, está partindo para o lado de um assassinato, de uma morte, sim, pode. Agora não é lá, deu a discussão, lá está um clima tenso de discussão, já está indo embora. Não, é isso aí. Tem que ser algo extraordinário que você esteja correndo risco de vida. Aí você vai sair, porque você não vai ficar apanhando e morrer. Tá certo? Agora, cuidado com esse que se faz uso dessas observações aí e desses aconselhamentos pastorais, ele já vai arrumando um jeitinho para escapar. Porque o que mais tem é isso. E aí, qual é que é o problema desse negócio de traição? Ou então, quando está traindo em sequência, e a pessoa não quer ficar porque está sendo, ele acha que não tem coração para perdoar e ele não acredita numa recuperação. Se ele acreditar na recuperação, ele que fica, porque está casado, está sendo traído, mas está casado com a pessoa certa. Não é que se é certo ou não estou dizendo que seja, mas se ele acredita numa recuperação, ele está casado com a pessoa da mocidade do primeiro casamento. Então ele vai buscar acreditar na recuperação daquela pessoa. Aí é uma decisão do casal. Agora, separei, estou sendo traído, posso separar e eu casar de novo e o meu cônjuge fica livre absoluto para casar de novo? Não, de forma alguma. É isso que entenderam errado nessa interpretação bíblica. Por quê? Porque isso virou moda. Por que isso virou moda? Quando isso surgiu na Assembleia de Deus há 20 anos atrás, que ensinaram aqui em Voti, eu disse que ia virar moda. E teimaram comigo na reunião, eu não aceitei, e ficaram bravos comigo, liderança toda. E eu e mais alguns irmãos, bem pouquinho, não aceitamos. Por quê? Porque eu sabia que ia virar moda. Como é que é fácil virar moda? É fácil de virar moda, irmãos, porque virou moda. Aquilo que eu suspeitei virou moda. E tantos outros irmãos suspeitaram. Por que virou moda? Porque eu posso daí trair a minha esposa numa sã consciência ou de má consciência. Eu posso trair e através da traição eu mesmo preparo o ambiente para uma separação. É um álibi, é um parênteses que eles têm. Eles estão tendo uma ratificação de leis, de ensinamento dentro da própria igreja. Então, isso pode virar moda. A pessoa trai para se ver livre do casamento. E aconteceu, verdadeiramente, todo mundo que traiu casou de novo. E não só o que foi traído casou. O que foi traído casou e o que traiu também casou. E se tornou adultério em massa no meio do evangelho por causa dessa má interpretação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Não tem base bíblica. Não tem. De forma alguma. Está em adultério, vai continuar em adultério, vão questionar o rodapé dos meus vídeos, vão chamar doutores, vão chamar, porque hoje em dia é doutor fulano de tal. Doutor em divindade, doutor em teologia, PhD em ciências da religião. Ô, meus irmãos, eu também tenho vários, fiz 2 faculdades teológicas, que vários, eu não tenho nenhum lugar para colocar mais diploma ali dentro de curso preparatório, curso de obreiro, curso de área musical, na área de ensinamento, na área de missão transcultural, na área de missão local. Enfim, não tenho ali mais lugar para colocar essas coisas. Só que é o seguinte, eu já dei aula de etiqueta, como é que come, como é que bebe, eu sei tudo essas coisas. Mas entenda uma coisa, não tem como vir com mimimi e querer mudar a palavra de Deus. Pode chamar os teólogos mais profundos. Continua sendo a palavra. Jesus disse, pode separar. Mas nunca falou em nenhum trecho das Escrituras que pode aderir um novo matrimônio. Ficamos entendidos assim? Eu acho que respondi a todos vocês sobre essa questão que vem sendo muito perguntada. Tá certo? Um abraço, fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados e confundidos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.